Olá, começa agora mais uma edição do Tech Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Segue a gente nas redes sociais, é só procurar por @agromaistv. No programa de hoje, vamos conversar sobre a digitalização da análise do solo. A medida permite otimizar a fertilização e aumentar a produtividade das culturas. Com a tecnologia, os agricultores podem realizar análises de solo de forma mais eficiente e econômica, reduzindo os custos de coleta em até 77% e utilizando menos amostras para obter resultados precisos. Para esse bate-papo, a gente conversa com o Ricardo Arruda, que é engenheiro agrônomo e gerente técnico de agronomia digital da BASF Agro. Ricardo, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Bruno, prazer estar aqui com você, todo o público do AgroMais, representando a BASF nesse assunto de agricultura digital. Ricardo, obrigado pelo convite. Obrigado você. Ricardo, o que é essa plataforma do Charvio Digital Farming Solution e como que ela funciona? Bom, Charvio Digital Farming Solutions é a divisão global da BASF em agricultura digital, né? Então, em todos os países que a gente desenvolve e oferece soluções digitais para os agricultores nos seus mais diversos cultivos, a gente oferece isso via a marca Charvio, que é a marca de agricultura digital da BASF. Aqui no Brasil, a gente tem a nossa plataforma Charvio Field Manager, onde dentro dessa plataforma a gente oferece diversas soluções digitais para o agricultor, desde o plantio até a colheita para os principais cultivos do país, envolvendo uma série de tecnologias aí, desde sensoriamento remoto até inteligência artificial. Quando a gente fala de análise do solo, né, agora essa novidade que vocês trazem, né, essa plataforma para fazer essa análise do solo digital, mas antes da gente falar especificamente disso, eu queria que você explicasse para a gente quais os desafios que os agricultores enfrentam na análise tradicional do solo, né, e o que isso contribuiu para desenvolver essa análise digital. Bruno, acho que no geral os desafios na coleta do solo, eles permeiam os mesmos desafios em qualquer outro momento da safra, que é tentar fazer algo que seja cada vez mais preciso, trazendo um impacto maior em sustentabilidade e também em rentabilidade. Então, no final das contas, o desafio que o produtor enfrenta é similar aos outros momentos da safra, né? Então, na análise, na coleta e na análise de solo, existe sim uma oportunidade gigantesca de otimizar essa operação de coleta de solo, que demanda bastante energia e bastante tempo ali coletando as amostras antes de enviá-las para o laboratório. Isso pode ser feito de uma forma mais racional, através de alguns indicadores de tecnologia que a gente tem usado. Então, esses são os desafios e, baseado nesses desafios, nós aqui em Charvio desenvolvemos uma solução que chama Gestão Nutricional do Talhão, onde o agricultor basicamente vai ter dois benefícios. O primeiro benefício é uma análise de solo mais otimizada. Então, menos tempo coletando solo e coletar solo nas regiões que realmente são necessárias, né? Através de tecnologias digitais. O segundo benefício, além da otimização na coleta de solo, é um potencial aumento de produtividade, quando após a análise desses resultados, das amostras que foram coletadas, o nosso algoritmo desenvolvido aí ao longo dos últimos 5 anos consegue gerar uma recomendação muito precisa de aplicação de nutrientes, com potencial aumento de produtividade em taxa variável e também de corretivos de solo. Quando você fala dessa questão da otimização e com isso, otimizando esse tempo, otimiza recurso, né, tudo isso dentro dessa perspectiva, e aí toda essa tecnologia que vocês colocam, né, ela faz com que cada área então do talhão possa, né, ser analisada de uma forma e que apresentem aí esses níveis variados de nutrientes e com isso seja aplicado naquele solo só
o nutriente necessário dentro daquele espaço específico. Então, é dentro dessa perspectiva que se consegue fazer, então, essa otimização e, com isso, a redução de custos, né? Exatamente. Como é que isso funciona, né? A gente... Bom, é importante dizer que a gente utiliza imagens de satélite, sensoriamento remoto, né? Então, a cada 5 dias, 3 a 5 dias, existem satélites que passam em cima da área do produtor, né? Mesmo que ele não saiba, a imagem é capturada, né? E está disponível para ajudar ele nesse desafio, né? O que nós fazemos em Charvio é interpolar um histórico muito grande de imagens, desde 2016 até hoje. Então, imagina que são bastante imagens, né, de sensoriamento remoto interpoladas, né, combinadas para gerar um mapa final que mostra ali a diferença de potencial produtivo em cada uma das partes do talhão do agricultor. Então, a gente sabe que quando tem um cultivo implementado, né, durante a safra, esse satélite consegue capturar uma imagem e a gente consegue enxergar a biomassa presente, né? Se a gente começar a juntar a biomassa dos últimos anos, né, e interpolar todos esses dados, a gente consegue visualizar um mapa que aqui no Charvio a gente chama de Power Zone, nada mais é que um mapa que mostra as diferenças de potencial produtivo de cada uma das partes do talhão. Então, de forma muito prática, Bruno, se uma parte do talhão tem mais biomassa nesse mapa final, né, significa que ali tem mais potencial produtivo, porque ao longo dos últimos anos, sempre aquela região tinha mais biomassa. Então, com base nessas informações, a gente consegue coletar as amostras de solo especificamente em cada uma dessas zonas diferentes de potencial produtivo, otimizando dessa forma a coleta de solo por zonas, ao invés de coletas por grid, como é o método amostral tradicionalmente mais utilizado, né? E mais oneroso. E com isso também é possível fazer, então, a correção daquele solo que não está produzindo tanta biomassa, que ao longo do tempo tem se mostrado não tão produtivo. Perfeito. Aí essa é a segunda parte dessa solução, né, que a gente chama de gestão nutricional do talhão. Então, depois de você ter coletado o solo de uma forma muito direcionada, baseado em dados, né, a segunda parte é você fazer uma recomendação, receber uma recomendação automática através da nossa plataforma, pensando já no sistema soja-milho, por exemplo, né, para que você tenha uma recomendação customizada, tanto de nutrientes quanto de corretivos de solo, para que você possa trabalhar melhor e de forma mais customizada as demandas nutricionais de cada parte do seu talhão e, com isso, conseguir explorar o maior potencial produtivo do seu cultivo, né? É aí, então, que entra o trabalho da inteligência artificial, que vocês trabalham dentro da plataforma para poder, então, fornecer essas recomendações agronômicas, enfim, para que o produtor consiga, então, melhorar aquele plantio, né, aquele talhão ou aquele pedaço que não está sendo tão produtivo. Exato. Então, dentro da nossa plataforma existe uma lógica agronômica de recomendação automática de nutrientes e corretivos para cada uma das realidades encontradas ali no talhão, né? Então, a gente vai ter a análise de solo mostrando diferenças importantes do ponto de vista nutricional em cada uma das partes do talhão, e essa recomendação, esse algoritmo que foi construído ao longo dos últimos 5 anos, né, e validado em conjunto com importantes institutos e universidades, ele pode, então, gerar uma recomendação muito customizada para cada uma das partes do talhão, para que a gente possa realmente trabalhar de uma forma mais otimizada, né? Alocar os nutrientes corretos onde realmente precisa e, com isso, explorar o máximo potencial produtivo, né?
Explorando um pouco mais sobre essa questão da coleta de dados, que tipo de dados são coletados para que essa análise seja feita e para que esse mapa de potencial nutritivo seja criado? O primeiro indicador para a gente sinalizar os pontos de coleta de solo é a biomassa. Tá? Então, a biomassa, a imagem de biomassa capturada e lida através de índices de vegetação, como o LAI, que é o índice de área foliar. Esse é um índice bastante utilizado por nós para entender qual é o volume de biomassa em cada parte daquele talhão. Então, o primeiro indicador é esse, tá? Mapa de biomassa com o índice de área foliar, e o segundo, depois dessas amostras coletadas, é a análise de solo realmente. Tá? O resultado da análise de solo em cada um desses pontos vai contribuir para que seja gerada uma recomendação para cada uma das amostras, né? Ou seja, uma recomendação em taxa variável. No final das contas, então, o agricultor vai receber diretamente da plataforma um mapa de aplicação de nutrientes em taxa variável, levando em consideração os pontos de amostras coletados que, por sua vez, tiveram como tiveram como indicador, né, o índice de biomassa do talhão. Muito bem, Ricardo. A gente tem muita coisa ainda para conversar, mas antes a gente vai para o intervalo e volta já já. Já estamos de volta com o Tech Startup. Segue a gente aí nas redes sociais, @AgroMaisTV. A gente continua o bate-papo aqui com o Ricardo Arruda, que é da BASF Agro. Ricardo, a gente estava falando sobre essa questão, né, do mapa, de que dados eles são coletados para que o produtor consiga chegar no resultado dele. Quando a gente pensa, né, em resultados, eu queria que você explicasse para a gente um pouco mais sobre essa questão dos resultados, né, dessa economia, né, desses 77%, né, que ele pode ter de economia, desses resultados mesmo, que já foram observados, né, nos estudos que vocês têm feitos com esses produtores que aderiram à plataforma. Perfeitamente, Bruno. Essa é uma solução, né? A gestão nutricional do talhão, uma solução que a gente vem testando ela no campo e validando nos últimos anos em parceria, como eu comentei, com importantes instituições de pesquisa e universidades. E a gente tem feito uma série de ensaios, né, em diferentes regiões, em diferentes realidades agronômicas, para entender melhor qual é o tamanho desse benefício, né? Então, em média, o que a gente tem visto é que, eu vou separar aqui os benefícios em dois momentos, tá? Primeiro, a otimização de coleta de solo. Então, quando a gente compara o nosso método de coleta de solo através do mapa Power Zone, que, como eu comentei, é a interpolação de mapas de biomassa desde 2016 até hoje, com essa comparação feita com grids amostrais, então 1 ponto de coleta a cada hectare, 2 pontos de coleta por hectare e até 4 pontos de coleta por hectare, a nossa otimização chega a 77%. Tá? Então, esse dado ele foi validado em conjunto, por exemplo, com a Universidade Federal de Viçosa. Quando a gente compara quanto de otimização a agricultura alcançou, né, com nossa metodologia através da amostragem por grid, ele chega em média 77% de economia quando comparado com um grid de 1 ponto a cada 1 hectare. Tá? Então, isso é bastante coisa, a gente sabe que é um momento importante da safra. O segundo benefício, baseado nos nossos ensaios, como média, o agricultor utilizando a recomendação de nutrientes e corretivos de solo do Charvio, né, a recomendação automática gerada pela nossa plataforma, ele consegue atingir
em torno de 4% a mais de produtividade, tanto em soja quanto no milho. Isso quando comparado com a prática do agricultor de adubação ou a prática que ele vem seguindo ali, direcionado por alguma consultoria ou etc. Então, os resultados são muito promissores, Bruno. Otimização de até 77% na coleta de solo, de tempo, de energia, né, de custo, e até 4% a mais de incremento em produtividade, soja e milho. Não tem como negar que a ciência fazendo a diferença aí nesses resultados, né? Essa parceria com a Universidade Federal de Viçosa é muito importante porque traz, né, essa referência, chancela todo esse estudo que vocês fazem. Então, assim, é muito importante, né, a gente citar isso, né, porque é a ciência mostrando, né, a sua importância, a importância da ciência para enfrentar e solucionar os problemas. A gente especificamente aqui falando do agro, né, trazendo isso comprovadamente, então otimizando 77%, aumentando a produtividade em 4%. Quando a gente fala em 4%, parece pouco, né, mas quando a gente fala aí em hectares e hectares de plantação de soja e milho, é muita coisa. Exato, é muita coisa, né, Bruno? E é uma grande oportunidade para nós juntos que estamos no agro, né? Isso que você comentou, muito importante, né? Essa parceria com instituições e universidades, né? Indústria e agricultor, né? Esse tripé, ele tem que estar cada vez mais próximo, buscando alternativas de, no final das contas, tornar o nosso agro mais rentável, né? Que é o principal fator que o agricultor busca no final das contas, né? Além da sustentabilidade, obviamente. Então, quando você otimiza custo, e você, ao mesmo tempo, também consegue ter uma tecnologia que aumenta a sua produtividade, você está considerando as duas principais variáveis da rentabilidade, né? Sem contar, né, Bruno, que a parte de sustentabilidade é muito importante. Então, na medida que você otimiza o uso de fertilizante, você evita também colocar mais fertilizante naquelas áreas onde não há necessidade, com isso, de alguma forma, impactar o meio ambiente, toda a cadeia, né? Então, existe também um forte apelo do ponto de vista de sustentabilidade, sempre muito envolvido com qualquer solução digital para a agricultura, né? Como você falou, é uma cadeia muito importante e hoje o digital ele coloca a agricultura brasileira em outro patamar, o agricultor brasileiro em outro patamar, e isso é muito importante porque gera, né, uma cadeia, produtividade, rentabilidade, sustentabilidade, né? Então a gente está falando aí de uma situação que todo mundo sai ganhando. Exato, a gente, como indústria, né, o nosso foco é o produtor rural, né? Então, a gente sabe que no final das contas, se o produtor vai bem, né, toda a cadeia vai bem. Então, a gente vem se desafiando cada vez mais a realmente buscar soluções que ajudam o agricultor nesse legado de produzir cada vez mais, de forma mais sustentável, de forma mais otimizada, com menos insumos, muitas vezes, e de uma forma mais direcionada. Acho que, como você falou, Bruno, todos ganham com isso, né? Praticar uma agricultura cada vez mais competitiva do ponto de vista de rentabilidade e sustentabilidade também é uma necessidade latente do nosso agro, e nós, como BASF, estamos olhando muito atentamente a esse desafio e estamos ao lado dos produtores nesse desafio. Ainda seguindo nessa pegada da sustentabilidade, da importância disso, né? Vamos falar um pouquinho da questão das mudanças climáticas, né? Como que essa digitalização da análise do solo pode ajudar ou ajuda os agricultores a se adaptarem também a essa realidade? Acho que de uma forma geral, Bruno, análise de solo é um bom exemplo, mas não só análise de solo, qualquer solução digital que ajuda o produtor a tomar decisões baseado em dados, né, acaba contribuindo para que ele tome a melhor decisão, muitas vezes em um cenário tão desafiador e que muda tão repentinamente, né, como os desafios climáticos que a gente vem enfrentando de forma tão intensa, né? Então, quanto mais dados confiáveis o produtor tiver ao alcance das mãos dele para ajudar ele a tomar decisões, nós enxergamos que melhor preparado
ele vai estar para alcançar uma safra de sucesso. E eu poderia citar, além da análise de solo, que faz o agricultor se basear em dados e etc., para otimizar, eu poderia citar também uma outra solução que a gente oferece aqui, que é o mapeamento digital de plantas daninhas, né? Então, a gente sabe que a presença de daninhas no campo ela está fortemente ligada, né, ao cenário climático, né? Então, a presença de chuvas, uma série de fatores que possibilitam a presença e uma maior infestação no campo, né? Isso pode trazer um desafio adicional para o agricultor no manejo de daninhas também, por exemplo. Então, usar soluções digitais como mapeamento digital de daninha, onde ele vai ter um mapa mostrando exatamente onde estão as daninhas na área dele, e com isso fazer uma aplicação localizada, ao mesmo tempo indo diretamente ao alvo, mas também otimizando o insumo, deixando de aplicar herbicida onde não é necessário, é um ponto importante também para ser levado em consideração. E quando a gente fala em mudança climática, né, especificamente essa plataforma que vocês apresentam, falando especificamente de soja e milho, que deve ser, né, as duas maiores culturas que vocês trabalham, a gente, nessa questão de mudança climática, a gente enfrenta para essas culturas aqui no Brasil, especificamente na região centro-oeste, né, a maior produtora aí de grãos, a gente falando de Mato Grosso, Goiás, a gente tem esses problemas de mudança climática, por exemplo, a extensão da seca, né, falta de chuva, então chega-se, né, essa mudança, né, antigamente a chuva chegava em determinado mês, agora ela está chegando mais tarde, né, o aumento da seca, então está atrasando tudo isso, né, está dentro dessa mudança climática, é preciso ajustar, porque até então a safra era de mês X a mês Y, agora está tendo que mudar por causa dessas mudanças climáticas, a gente está vivendo tempos mais quentes, mais seca, em outros lugares chovendo demais, então é preciso fazer esse equilíbrio. Sem dúvida, Bruno, você comentou de uma forma muito precisa agora, né, que está cada vez mais dinâmico, né, o cenário agronômico, e o agricultor tem que reagir rapidamente, muitas vezes, né? Então, a gente olha para o digital como um forte aliado para que o agricultor possa tomar uma decisão agronômica, muitas vezes de manejo ou operacional, baseado em dados em uma janela muito curta, né? A gente falou aqui de coleta de solo, falamos de mapeamento digital de daninhas, mas, por exemplo, você citou aí a mudança de janela, né? De chuvas e etc., e a gente aqui no Charvio, a gente tem como visão levar soluções digitais para todos os momentos da safra, né? Desde plantio até a colheita. Então, considerando soja, por exemplo, eu posso citar mais duas que ajudam o produtor a reagir rapidamente quando existe um impacto climático significativo. A primeira delas é o plantio em taxa variável, né? A gente viu nessa última safra de soja, em diversas regiões, os agricultores se ajustando a uma janela de plantio não tão ideal por conta do atraso ou da falta realmente, ou do excesso de chuvas, como no sul, né? E a semeadura em taxa variável é mais uma solução digital que permite o agricultor ajustar a população final de plantas de uma forma variável em função do potencial produtivo do talhão e muitas vezes explorar melhor o potencial produtivo mesmo plantando fora de uma época não tão ideal. Então é mais uma alternativa que ele pode ter à sua disposição. A segunda, a gente está trabalhando para lançar aqui em primeira mão, contribuindo aqui para trazer para vocês, nós estamos trabalhando para lançar uma solução no próximo mês que ajuda o produtor rural a aplicar fungicidas no momento ideal, pensando na performance da aplicação, sanidade, né? Então, essa solução que a gente está chamando de timing de aplicação,
leva em consideração como uma das variáveis para gerar uma recomendação automática o clima, né? Então, como que está o clima nos próximos dias? Como que está a pressão de doenças? Qual é a soja que você está utilizando? Ela é suscetível ou ela é mais tolerante a determinadas doenças? Então, genética, clima e estádio fenológico, junta tudo isso para gerar para o agricultor o melhor insight automático para aplicação de fungicidas, né? E ajudar ele a tomar essa decisão de forma mais baseada em dados. Bom, Ricardo, essa ia ser a minha última pergunta sobre essa questão das novidades, se já trouxe, então já fica aqui o convite para você voltar assim que essa nova solução foi implementada, para contar para a gente como é que foi, como é que está sendo, e aí trazer então esses resultados para os nossos produtores brasileiros. Obrigado pela sua participação, até a próxima. Sempre um prazer, em nome da BASF aqui, quero agradecer, Bruno, e a toda a equipe AgroMais pelo convite. Estamos à disposição, juntos nesse desafio aí de buscar mais rentabilidade e sustentabilidade através do digital. Um grande abraço. O programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E se você quiser assistir essa e outras edições do Tech Startups, é só acessar o nosso canal do YouTube, @AgroMaisTV. Até a próxima.